Vamos ver agora como é que é a atuação do enrolamento amortecedor na máquina síncrona, certo? Esse vídeo vai ser dividido em dois, porque assim fica mais fácil a assimilação, certo? Então tem essa primeira parte e depois vai vir a segunda. Então, antes da gente entrar propriamente dito no enrolamento amortecedor, vamos recordar a regra da mão esquerda, certo? Então, vamos imaginar essa situação aqui. Vamos supor que essa peça aqui seja um polo norte, essa outra peça aqui seja um polo sul. Então vão aparecer linhas de indução magnética, certo? Se dirigindo do polo norte ao polo sul. Então a gente vai pegar esse condutor retilíneo aqui e atravessar ele de cima para baixo com velocidade v, certo? A consequência disso é que vai circular uma corrente elétrica se dirigindo para a direita aqui, certo? Então, por que essa corrente elétrica ela se desloca para a direita? Então, a gente tem que recordar a regra da mão esquerda, que nos diz o seguinte: você vai pegar a sua mão esquerda, então o seu indicador indica para o sentido da indução magnética, o seu dedo médio indica no sentido da velocidade, e a força F vai ser apontada pelo seu polegar, certo? Então, que força F é essa? É a força que as cargas elétricas no interior do condutor vão experimentar, certo? Se a gente olhar aqui, né, aplicando a regra da mão esquerda aqui, o indicador aponta no sentido da indução magnética. O dedo médio vai apontar no sentido da velocidade, o seu polegar vai indicar para cá. Então quer dizer o quê? Que as cargas elétricas livres no interior desse condutor, elas vão ser forçadas a se deslocar para a direita. Tá? Então, nesse deslocamento, né, havendo um movimento ordenado de cargas elétricas no interior do condutor, caracteriza uma corrente elétrica conforme está indicado aqui. Então, a regra da mão esquerda ela serve para você ver o sentido da corrente induzida que vai haver quando um condutor se desloca no interior das linhas de indução magnética. Então, como exercício, né, use a sua mão esquerda para você ver o sentido de deslocamento dessa corrente aqui. Agora sim, falando do enrolamento amortecedor, vamos ver o que ele é. Ele nada mais é que uma gaiola de esquilo, certo? Você tem esse anel aqui da frente, você tem esse outro anel aqui de trás, e esses dois anéis são curto-circuitados por essas barras transversais, certo? Então, obviamente, que aqui está só uma parte, né? Mas obviamente o anel ele tem um contorno de 360 graus. Aqui a gente tem os enrolamentos de campo, né? Que estão presentes no rotor da máquina síncrona. Então, basicamente, o enrolamento amortecedor, para que ele vai servir? Quando você tiver um movimento relativo do rotor em relação ao estator, vão circular correntes nessas barras curto-circuitadas aqui, que por sua vez vão produzir uma força contrária à do movimento. Nessa figura aqui, então, a gente pode ver o seguinte: isso daqui, é o anel, certo? A gente está vendo esse enrolamento amortecedor de frente aqui, certo? Então está aqui esse anel, obviamente tem outro anel lá atrás. Esses círculos azuis aqui são as barras que estão curto-circuitando esses anéis. Então, olha só, aqui em verde a gente tem o campo magnético do estator, certo? Obviamente que ele está girando na mesma velocidade do rotor da máquina síncrona, certo? Então, existe um sincronismo entre essas velocidades, do rotor e do estator. Agora vamos imaginar a seguinte situação, que vamos supor que ocorreu um curto-circuito, certo? Então, obviamente, no curto-circuito, a velocidade do rotor tende a disparar, certo? Então, essa velocidade do rotor vai ser maior que a velocidade do campo do estator.
certo? Então vai existir uma velocidade relativa v aqui, certo? Então, obviamente que, havendo essa velocidade v aqui, o enrolamento amortecedor ele vai responder com essa força F aqui, no sentido de se opor a essa alteração de velocidade, certo? Então, para surgir essa força F, o que tem que aparecer então? Então, nessa barra do rotor aqui, que está circuitando os anéis, vai surgir uma corrente que está entrando no sentido da tela aqui, certo? Então, como é que a gente sabe que essa corrente está entrando? Use a regra da mão esquerda, certo? Então, aponte o seu indicador da mão esquerda no sentido da indução magnética, o seu dedo médio no sentido dessa velocidade aqui, que você vai ver que seu polegar ele está apontando para dentro da tela aqui, conforme está indicado, certo? Então, use a sua mão esquerda para você ver que isso vai acontecer. Essa linha pontilhada aqui vai tá mostrando o quê? Que nessa parte de baixo as correntes já estão saindo aqui da tela. Então, como é que você sabe que as correntes estão saindo? Use a regra da mão esquerda, tá? Então, o indicador no sentido do campo, o dedo médio no sentido dessa velocidade aqui, certo? Que o seu polegar ele vai estar apontando saindo da tela aqui, certo? Então, aplique a regra da mão esquerda nesses casos aqui, tanto nesse que vocês estão vendo agora, como naquele outro anterior, para você ver que sentido o sentido de circulação de corrente nessas barras aqui, certo? No outro vídeo a gente vai ver como é que surge essa força F, tá? Mas é importante vocês entenderem essa parte, então use a sua mão esquerda, né, para você visualizar o sentido dessas correntes induzidas.